Durante muito tempo, o continente africano foi apresentado ao mundo como se só houvesse escassez, como se só houvessem pessoas pobres, sem valores, sem princípio, sem cosmologia, que dependessem dos outros continentes para sua subsistência, foram sempre relegados ao subdesenvolvimento, a um país de um terceiro mundo, empobrecido, sem raiz cultural, sem riquezas minerais, sem riquezas territoriais. Mas na verdade a África não é nada disso. A África é muito mais do que o colonizador ou o colonialismo tem nos ensinado nos últimos séculos. O nosso dever é estudar, conhecer a nossa história, nossa origem, nossos valores, nossos princípios. Todos eles, sem exceção, vêm de África, vêm do continente africano. A África, ela não é o terceiro mundo, ela está o terceiro mundo por conta de todos os poderes que subtraíram do seu território as suas riquezas, os seus valores. A África, ela é uma civilização com filosofias próprias, cosmologias próprias, ciência, tecnologia, espiritualidade. A África ensina a gente a ter memória, ensina a gente a ter história. África, continente africano ensina a humanidade a ser o que ela não é. A África ensina a gente a ser o que nós deveríamos ser e não somos. O continente africano tem 54 países estabelecidos pela Organização Africana. São 55 países, porque o Saara Ocidental, ele se considera independente. Mas mesmo assim, são 54 países reconhecidos mundialmente, aos quais a gente pouco conhece os seus princípios, as suas cosmologias, as suas riquezas, a sua forma de pensar, que a gente foi ensinado a ver esse território como se ele fosse um território escasso de riquezas ou valores que de fato fossem, que a gente pudesse se utilizar. Na África, antes da colonização europeia, existiam reinados, existiam universidades, sistemas complexos de organização social e política, rotas comerciais, metalurgia, agricultura, astronomia, arquitetura, cultura, artes, além das suas cosmologias, sobre a visão de mundo, sobre a visão de ancestralidade, poder. Você sabia disso? Meu nome é Flávia Vilas Boas, tenho 34 anos na Umbanda, mãe de santo do terreiro Candeeiro, aqui em São Paulo. E eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o continente africano, daquilo que sempre existiu, mas que nós nunca nos demos conta, que o olhar que a gente aprendeu sempre foi um olhar colonizado, de um país subdesenvolvido, que só nos servia para mão de obra. Hoje, o que a gente tem que observar e o que a gente tem que conhecer é a história do nosso país. A história daquilo que nos ocultaram, ou melhor, aquilo que a gente aceitou que nos não fosse ensinado nas escolas. Existe uma lei, desde 2003, a Lei 10.639, que estabelece que a todo ensino é obrigatório que as escolas tragam como ensino de base as histórias do continente africano. Mas a legislação é de 2003 e mesmo assim, e até hoje, muita gente acredita que a África seja apenas um país. Não é segredo nenhum que o primeiro Homo sapiens, há 12 milhões de anos atrás, foi descoberto na região da Tanzânia, na região da Etiópia. E de lá que surgiu eu, você, nós, pelo menos o primeiro Homo sapiens, pelo menos o primeiro ser humano. E a partir das migrações, troncos linguísticos, é que a civilização mundial nasceu. Então, África é um pouquinho de nós, mas muito mais deles. As tecnologias que eles nos ensinam são tecnologias que nos importam. As tecnologias que eles nos ensinam são tecnologias de visão de mundo, aonde nós não devemos respeitar o tempo do relógio, mas o tempo da vida, da existência, do que nos importa e o que deveria importar. Os povos Bantu, do tronco linguístico Banto, são os responsáveis pela maior expansão civilizatória do continente africano. Uma presença que atravessou territórios e também atravessou o Atlântico, através de sua escravização, sendo a escravização dos povos, hoje reconhecida pela ONU como o maior crime contra a humanidade ocorrido. E mesmo assim, a história deles não nos é contada. Ou se é contada pelo olhar do colonizador. Muito do que existe hoje no Brasil, na linguagem, na musicalidade, na dança, na espiritualidade, no corpo, na oralidade, na forma de existir, carrega fundamentos, mesmo quando isso é apagado. O nosso corpo responde dessa forma, por essas tecnologias que resistem ao tempo, que resistem ao apagamento das memórias, que resiste ao apagamento das histórias. Falar sobre África não é olhar um passado que parece que está distante de nós. Falar de África é falar de um passado presente. E que será o nosso futuro se nós devolvermos
aos povos que foram escravizados, às populações negras, o direito de ter a sua história contada como de fato ela é. Não só pelo olhar do colonizador, não só pelo olhar daqueles que não querem que essas tecnologias venham à tona e transformem a nossa vida com as suas cosmologias e visão de mundo. Falar sobre África não é olhar no passado, é olhar o presente, porque talvez o maior efeito da colonialidade tenha sido ensinar a gente apenas a escassez de um povo sob o olhar do colonizador, porque de escasso mesmo, esse povo não tem essa escassez. É um continente explorado, ele é um continente colonizado, mas ele não é escasso. Ainda hoje existem disputas pelo território, pelas riquezas minerais, do cobalto, e que não são guerras e disputas séculos passados. Ainda hoje é um território em disputa por aqueles que ainda querem explorar aquele território pela mão de obra barata, pelas riquezas que aquele território tem. E sem falar da cosmologia desses territórios, que não é interessante que todos sejam iguais ou todos vivam pelo mesmo objetivo. Por colonizador, o que mais interessa é que se mantenha os povos africanos à margem da pobreza, à margem da miséria, à margem da exploração. Se muito mais pessoas souberem o quanto de valor tem o continente africano, mais fortes estaremos nessa luta de reparação a esse continente, para que eles não seja perpetuado o epistemicídio. Reconstruir essa memória também é reconstruir a humanidade, também é reconstruir a humanidade do nosso povo, reconstruir a humanidade do Brasil, a sua religiosidade, devolver ao povo preto, ao povo escravizado, identidade, pertencimento, conhecendo o valor de toda a sua cultura e que dentro de cada um de nós tem um pouquinho deles, dentro de cada sorriso, dentro de cada dança, dentro de cada culinária e nos nossos terreiros existe um pouquinho deles. Me acompanhe, tem muita coisa pra gente falar ainda. Em Gunzo, que há em Gunzo, força pela força.